Olá, tudo bem? Aqui é Rodrigo Tonetti, no canal OCBem, o canal que fala do Espiritismo de maneira prática para você entender. E dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre política e espiritismo, hoje nós vamos falar sobre responder essa seguinte pergunta: será que o espírita pode e deve se tornar político? Pessoa que ela trabalha numa casa espírita, assídua, frequentadora, ela se considera assim, uma pessoa ativa, participante dentro do programa espírita, do movimento espírita. Será que ela deve se tornar um político? Se ela for convidada para se tornar um político, ela deve aceitar ou não? Como é que isso deve, como é que isso, a pessoa deve proceder? Muito bem, então aqui no livro O Consolador, é um livro psicografado por Chico Xavier, escrito por Emmanuel. Emmanuel responde a seguinte pergunta: como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Olha o que nos diz aqui o Emmanuel. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque o espiritista não deve procurar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então vamos lá. Olha que o Emmanuel está colocando aqui para nós. Que o espírita convicto, o espírita que é assíduo, participante e tal, ele está investido de uma tarefa mais sublime do que a política. Está dizendo aqui que a sua tarefa é mais sublime do que a política. Desse modo, ele não deve deliberadamente procurar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias. Ou seja, ele não deve procurar deliberadamente um posto político, um cargo político. Isso não é algo que o espírita assíduo, praticante, vamos dizer assim, não deve buscar, procurar deliberadamente ser político. É isso que ele está colocando aqui. Por quê? Porque a tarefa dele, espírita, praticante, de evangelização das almas, ela é mais sublime do ponto de vista espiritual, porque evangeliza o espírito, do que a pessoa que está atuando num cargo público político. Vamos lá. Mas se esse espírita for convocado a tais situações por força das circunstâncias, deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Olha só que interessante. Então, pode ser que você é espírita, praticante, atuante, e por força das circunstâncias, ou seja, né, uma série de situações que levam você, não porque você almeja deliberadamente, mas uma série de situações que levam você praticamente de modo inevitável a atuar na política, aí você deve o quê? Aceitar. Se isso está conjecturando para que tudo leve você a isso, então você deve aceitar essa função política. Não como um galardão para a doutrina que professa, não como uma plataforma. A política não deve ser uma plataforma para você propagandear, divulgar o espiritismo. Não, 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 não. Não é para isso que serve o cargo público. Você deve encarar o cargo público, político, como uma provação. Lembre-se, você não é um missionário, nós falamos isso no vídeo passado. Você não é um enviado de Deus, você não é um espírito de segunda ordem, você é um espírito de terceira ordem e deve encarar a autoridade, o exercício do poder e da autoridade, como nós vimos na aula passada, como uma aprovação dificílima. Dificílima. Então eu não sei porque tanta gente quer ser político. Eu não sei porque tanta gente a gente vê aí, o cara é deputado estadual, deputado federal, tanta gente quer ser político. O que demonstra a mais absoluta ignorância de como os espíritos se encaram, o plano espiritual superior encara um cargo de político, um cargo público. É uma aprovação dificílima. O cara devia pensar 1000 vezes antes de encarar uma dessa. Porque a chance de fracasso é de mais de 95%, na regra aí, vamos dizer. Por quê? Porque é uma aprovação dificílima. Eu não sei porque tanta gente quer ser político. Isso, mais uma vez, reforça, demonstra a ignorância e a imaturidade espiritual da grande maioria das pessoas aqui na Terra. Continuando. O espiritista sincero
deve compreender que a iluminação de um mundo, ou seja, a evangelização das pessoas, fazer as pessoas não só conhecerem Jesus, mas praticarem o evangelho de Jesus, isso se chama evangelização, salientando-se que a tarefa do evangelho junto às almas encarnadas, é a mais importante de todas. Então essa tarefa sua, você que é evangelizador da infância, da juventude, você que é palestrante na casa espírita, você que é dirigente na casa espírita, você que é trabalhador no movimento espírita, essa tarefa é a mais importante de todas. Ah, mas ninguém dá bola para isso, as pessoas não valorizam, não importa que os encarnados não valorizam. O que importa é o que as coisas como elas são. O que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Então, é importante você entender que a sua tarefa na casa espírita é a mais importante de todas. Ok? Ela é importantíssima. Não se iluda. Não busque reconhecimento aqui na Terra para a sua tarefa, que ela é fundamental de evangelização e iluminação das almas. Trocar esta tarefa por um lugar no banquete dos estados, quer dizer, um cargo de político, é inverter o valor dos ensinos. Né? Porque todas as organizações humanas são passageiras, ou seja, a política, o cargo material é passageiro diante das necessidades de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Dependendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral, aqui no Brasil, né, um país melhor, um mundo melhor, só será efetiva com base legítimas no espírito das criaturas. Ou seja, nós só teremos um país melhor, uma sociedade melhor, quando os indivíduos se tornarem melhores. Kardec já dizia isso lá na Gênese e também no Livro dos Espíritos. Não tem milagre, não tem varinha de condão. Dia 1º de janeiro de 2019 não vai acontecer um milagre. Seja quem for o presidente da República, não existe salvação da pátria, salvador da pátria, perdão. A única salvação é a evangelização de cada indivíduo. Ah, mas dá trabalho e demora. Dá trabalho e demora. Por isso nós temos que ter pressa nesse trabalho aí. Perfeito? Quem diz isso? Não sou eu. Emmanuel no livro O Consolador. Então, nós só teremos uma sociedade melhor quando os indivíduos se tornarem melhores. Então, essa aula fica por aqui. Espero que tenha contribuído. E depois nós falaremos, na próxima aula, sobre como que um político deve receber o seu mandato uma vez que ele já foi eleito. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, dá um joinha lá, um like no nosso vídeo. Compartilhe. Até a próxima. Muito obrigado. E até mais.